Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma aula de História do 4º ano, beleza? Galera, o tema da nossa aula de hoje vai ser as relações de trabalho. Eu sou a professora Samira e vamos juntinhos. Vamos lá? O trabalho é a atividade por meio da qual o ser humano produz sua própria existência. E aí, pessoal, a gente entra no trabalho no decorrer da história. O que aconteceu? No começo, as relações de trabalho eram fortemente agrárias, ou seja, eram no campo, né? Constituídas dentro do âmbito familiar, era sempre dentro ali do núcleo da família. O indivíduo estava ligado à terra, de onde tirava o seu sustento e o de sua família, ou seja, ele não tinha aquela obrigação de trabalhar para ganhar um salário, para trocar por uma moeda. Ele trabalhava para o seu sustento, ok? E aí foi com a chegada das indústrias que o trabalho ele foi se modificando um pouquinho. Aliás, bastante. As pessoas elas acabaram deixando o campo e migraram para as cidades para trabalharem nas fábricas. Lembra que a gente falou sobre as migrações, o êxodo rural? E aí, foi assim mesmo. Aqui a gente tem uma foto, pessoal, lá da época da Revolução Industrial. Foram as primeiras fábricas. Olha como é que eles trabalhavam. Mudou bastante, né? Olha só, trabalhava uma galera aqui, todo mundo bem aglomeradinho nas fábricas. E aí, a globalização, ela foi outro fator que mudou bastante as relações de trabalho também. É um dos fenômenos mais significativos da história humana. E da mesma forma que modificou nossas relações sociais mais íntimas, ela modificou também as relações de trabalho. E outro fator bem recente que acabou modificando as relações de trabalho, pessoal, foi o quê? Foi a pandemia, né, do coronavírus. O trabalho mudou, assim, bastante com a chegada da pandemia, com o isolamento social. Aqui a gente tem alguns exemplos, ó. Quem pode estar trabalhando agora em home office, ou seja, trabalha de casa. E aqui tem os profissionais da saúde, né, que estão na linha de frente dessa pandemia, estão lá se esforçando para poder ajudar. E aqui o que mudou também, ó, o pessoal dos serviços essenciais, tá vendo aqui, ó, que agora eles têm que trabalhar de máscara, luva, eles mudaram todos os seus aparatos para poder, né, se adequar a essa pandemia. E aí a gente chega no Dia do Trabalhador, aquele feriado bom, né? A história desse dia, ele surgiu lá em Chicago, nos Estados Unidos, em 1º de maio de 1886. Os americanos, eles saíram às ruas para reivindicar melhores condições de trabalho e também modificar a sua jornada de trabalho, que era em média assim de 17 horas por dia. E aí eles queriam a redução para 8 horas diária. E aí no dia 23 de abril de 1919, a França decretou o dia 1º de maio como feriado nacional e reduziu a jornada de trabalho para 8 horas. E aí, depois que a França decretou esse feriado, pessoal, vários outros países foram na mesma onda e fizeram o mesmo. As primeiras manifestações trabalhistas no Brasil ocorreram em 1891, nas principais cidades da época, ou seja, no Rio de Janeiro e São Paulo. Porém, essa data ela só foi oficializada algum tempinho depois pelo presidente Arthur da Silva Bernardes. Mas foi lá na época do Getúlio Vargas, nas décadas de 30 e 40, que ele passou a utilizar o 1º de maio para divulgar muitas mudanças que aconteciam. E também benefícios aos trabalhadores, como, por exemplo,
a criação do salário mínimo, que todo ano ele tem um reajuste, né, um aumento, e também a criação da Justiça do Trabalho, que ela é específica para resolver os problemas dos trabalhadores. E aí, gente, eu agora chego numa profissão que, assim, sou suspeita para falar, né, mas vamos falar um pouquinho dela. A profissão do professor. Pessoal, a função de ensinar, ela veio bem antes da criação das instituições de ensino e antes mesmo da escrita. A educação ateniense, que era pautada nas tradições disciplinares, ela foi utilizada também na Idade Média, ou seja, lá em Atenas, na Idade Média, eles utilizavam a mesma linha, né? E aí os ideais democráticos, eles ganharam importância lá no Renascimento. E aí, gente, aqui no Brasil, a educação oficial começa em 15 de outubro de 1827, com o Decreto Imperial de Dom Pedro I. A profissionalização do educador brasileiro começou a ser desenhada em 1835, quando a primeira escola de educadores foi criada na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Nessa época foi criada a primeira escola para ensinar os professores. Só que foi só a partir da década de 30, com o surgimento dos grupos escolares, foi que o ensino público gratuito passou a se organizar e atender mais alunos. E aí as primeiras escolas de formação superior de professores em licenciatura surgiram. E aí, pessoal, assim como as outras profissões, a profissão de professor também ela teve as suas modificações, né? Antes ela era uma profissão mais pautada, pode ver que a sala de aula era bem organizadinha, era como se o professor fosse o centro, ele detinha todo o conhecimento na época. E aqui a gente vê, ó, como é que mudou, né, para os dias de hoje. A educação hoje, ela é pautada no aluno. O professor, ele serve como mediador. E aí mais mudanças ocorreram. Com a chegada da pandemia, os professores também tiveram que se adaptar, né? Estamos aqui gravando as aulas para vocês na TV. Uns gravam para o YouTube, né? Para as aulas online de EAD. E assim vai. E a gente vai, ó, se modificando, né, galera? E aí, pessoal, eu trouxe aqui um textinho que eu fiz. Ser professor não é algo simples. Não é uma função praticada apenas por falta de opção ou por retorno financeiro. É saber que você, apesar de não ser médico, também trabalha com vidas. Só que de uma outra forma. É saber que essas vidas podem sim ser modificadas através do ensinar. É saber que a profissão de educador vai muito além das paredes da sala de aula ou do ensino das disciplinas básicas. É apresentar ao seu aluno que ele consegue aprender, que ele é o sujeito das suas próprias ações. É saber principalmente, professor, que apesar das dificuldades, você teve uma plena contribuição para uma sociedade melhor. Então agora eu digo aos meus colegas que estamos enfrentando esse momento difícil, mas que não desistam, tá? E assim, que o nosso trabalho é essencial também e que vai dar tudo certo e que a gente vai se reerguer novamente. Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.